Eu vou convidar agora ao palco o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para uma rápida palavra aqui nesse nosso encontro. Por favor. Não precisa. Sim. Você viu que o Márcio fez questão de destacar que é uma rápida palavra, mas confesso, professor, que por ter a alegria de estar literalmente em casa, vou me permitir discorrer um pouco mais, Rubens, se me permita, sobre o que a gente fez, sobre o que a gente vai fazer por essa atividade tão fundamental e imprescindível para o Brasil e para o mundo, em especial na era da transição energética, da nova economia, que é a economia verde, e do fortalecimento das nossas instituições para que a gente busque alcançar o objetivo dessa atividade que carrega na alma dos mineiros e no seu nome, com tanta alegria, as nossas Minas Gerais. Cumprimentá-lo, Rubens, e parabenizá-lo sempre pelo trabalho que faz a Rádio Itatiaia, a CNN, não só informando, mas participando, integrando, e o Elos, eu tenho certeza que vai fortalecer muito a integração do empresariado, a integração junto com a sociedade civil organizada, e com isso nós vamos poder alcançar objetivos mais prósperos para a sociedade mineira e para a sociedade brasileira. Cumprimentar, e aqui não posso deixar de ressaltar a alegria de ter tido a oportunidade de uma carreira muito eclética, mas, durante toda essa carreira, sem dúvida nenhuma, uma das maiores alegrias que eu tive na vida pública foi eu sou servidor público de carreira, mas poder ter servido das gestões mais probas, mais sérias, mais eficientes, com dos homens públicos com espírito mais sensível e com maior profundidade intelectual da história de Minas, quiçá do Brasil, que é o meu amigo, professor, sempre bússola na vida pública, professor Antônio Augusto Anastasia. Alegria, professor, tê-lo conosco. Cumprimentar o professor Paulo de Tarso Moraes, procurador-geral de Justiça, e aproveitar, destacar que durante a minha trajetória na segurança pública, eu sempre trabalhei muito afinado, muito sinergizado, tanto com as outras instituições, a Polícia Militar, com a visão de que nós somos todos servidores públicos prontos a servir a sociedade mineira, mas também com o Ministério Público, e eu sou daqueles que sempre defendi que a Constituição Federal de 88, se ela pôde criar um grande avanço institucional para o Brasil, foi o fortalecimento do Ministério Público em defesa dos interesses difusos da sociedade brasileira. Parabéns, doutor Paulo de Tarso, e muito boa sorte na missão que o senhor, eu tenho absoluta certeza, vai conduzir com galardia e maestria. Cumprimentar o meu colega, amigo, presidente da Comissão de Minas e Energia, Diego Andrade, colega de partido. Cumprimentar a querida amiga Marília Melo, secretária de Estado do Meio Ambiente, e desejar que continue firme no propósito de construir uma mineração cada vez mais sustentável, legal, proba, a fim de que a gente, e robusta, a fim de que a gente possa fortalecer esse setor em Minas Gerais. Cumprimentar o presidente da FIRENG, Flávio Roscoe, meu amigo Fernando Cora, que hoje é o representante do setor mineral, mas que hoje serve ao Brasil no Conselho da Petrobras. Estou vendo ele aqui presente. Alegria, Fernando, tê-lo conosco. Em seu nome, estendeu os cumprimentos a tantos companheiros das vinculadas do Ministério de Minas e Energia. Cumprimentar a Ana Paula, minha secretária nacional de Geologia e Mineração, e agradecê-la pelo trabalho que vem desenvolvendo. Ana Paula, professor Anastasia, é da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é alguém muito dedicada, tem a força da mulher, a determinação, tem nos ajudado muito a construir políticas públicas desse setor. Rafael Bittar, vice-presidente executivo técnico da Vale. Cumprimentar os prefeitos. Quem vem a Minas Gerais não pode deixar de reconhecer a força
do municipalismo. Não há como se fazer gestão pública sem chegar com eficiência nas políticas públicas na ponta, na vida das pessoas, num estado que tem 853 prefeitos, sem reconhecer a força desses prefeitos. Então, cumprimentar o querido Álvaro Damião, alegria, Álvaro, vê-lo sucedendo o nosso saudoso Fuad Normand. Eu tenho absoluta convicção que fará a altura da carreira que o Fuad Normand e da sua história com Belo Horizonte. Cumprimentar o prefeito Nova Lima, querido amigo João Marcelo, prefeito de Curvelo, Luiz Paulo, prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo. Cumprimentar essa que é uma referência do jornalismo nacional, minha amiga e querida Edilene Lopes, em nome dela e do Márcio, estendeu o cumprimento a toda a imprensa nacional. Cumprimentar os empresários do setor mineral. É fundamental que esses empresários continuem acreditando no Brasil. O Brasil vai bem, está no rumo certo, o Brasil dialoga com o mundo, o Brasil é gigante pela própria natureza, está no nosso hino nacional, e nós, fazendo vida pública, temos que cada vez mais acreditar nesse gigantismo do Brasil e trabalhar para torná-lo cada vez mais pujante, mais desenvolvido. Temos tudo para isso e vamos trabalharmos de mãos dadas a fim de conseguir esse propósito. Marcelo Moraes, fundador da Domínio. Mais uma vez, parabenizo, Rubens, a Itatiaia, a CNN, pelo evento de grande importância e tema tão atual. A relevância é ainda mais evidente, em especial neste momento em que o mundo atravessa uma ampla discussão sobre a mudança da matriz energética e da descarbonização global. As ameaças das mudanças climáticas ao futuro do planeta deram novo protagonismo aos minerais, em especial aos minerais estratégicos e críticos. Senhoras e senhores, a mineração, todos nós sabemos, corre nas veias do nosso Estado. Nossa história, nossa economia, nossa cultura estão intimamente ligadas a Minas Gerais. Nestes quase 3 anos de gestão, trabalhamos fortemente em favor do setor mineral, valorizando a atividade na economia nacional, em especial em Minas e no Pará. Na terra dos mineiros, Minha Casa anuncia em primeira mão a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral, nos moldes do Conselho Nacional de Política Energética. Presidido pelo ministro de Minas e Energia, esse órgão é formado por 16 ministros de Estado, membros da sociedade civil organizada e da academia. A primeira reunião contará com a presença do presidente Lula, agora no mês de outubro. A mineração tem um peso cada vez maior na economia do país. Esse novo colegiado definirá os rumos do setor e estabelecerá as políticas públicas de uma mineração segura, legal, pujante e sustentável. No mesmo dia, o meu primeiro ato será propor a criação de um conselho estratégico, estou vendo aqui, estratégico para garantir a soberania e o fortalecimento das cadeias dos minerais críticos e estratégicos. São medidas para garantir a segurança energética e a segurança alimentar por meio de alianças geopolíticas para fortalecer os investimentos internacionais no país. Cumprimento também, abraço o governador do Estado, Romeu Zema. Conduzido pelo presidente Lula, o Conselho Especial de Minerais Críticos e Estratégicos será responsável por orientar o desenvolvimento da cadeia do segmento, primando pela soberania e atendimento ao interesse nacional. A transição energética e a descarbonização, professor Anastasia, colocaram o Brasil no centro das atenções internacionais. Uma janela de oportunidades se abre entre nós. Devemos nos orgulhar e aproveitar a oportunidade de sermos o país da energia limpa e renovável, o que nos torna imbatíveis diante desse desafio global. Posso afirmar, assim fizemos nesses 3 anos. Sem falsa modéstia, os resultados foram centenas de milhões em investimentos internacionais. Aqui quero citar um. Estive agora no norte de Minas. Quando se fala em transição energética, professor, às vezes fica muito distante da cabeça das pessoas.
Tive a alegria de ir 2 vezes no Emirados Árabes, uma com o presidente Lula, e garanti 11 bilhões e 500 milhões de investimentos na biorefinaria no sul da Bahia. E agora fui a Montes Claros inaugurar uma fábrica de modernização genética de semente. A semente da macaúba, quando ela cai no solo, ela germina em torno de 3%. Com essa nova tecnologia, toda a laser, um negócio espetacular, germina 80%. E o Mubadala vai plantar no semiárido mineiro e no sul da Bahia 180 mil hectares de macaúba para produzir diesel verde, graças ao combustível do futuro, uma lei que nós aprovamos em menos de um ano, que estabelece mandato para o SAF, para o combustível sustentável de aviação. Os países que fazem parte do CORSIA são obrigados a começar a descarbonizar a partir de 2027. Se nós assim não fizéssemos, nós seríamos importadores de SAF, e nós temos tudo para ser exportadores de SAF. Estabelecemos mandato para o diesel verde a partir de 2027. Estabelecemos regras e legislação para o hidrogênio verde, que será o futuro de uma das matrizes para a gente exportar sustentabilidade. Aumentamos a mistura do etanol, todos sabem, a nossa vocação para o agronegócio era 27 na gasolina, hoje é E30, o limite era 27, agora podemos chegar até 35. O biodiesel, que era B10, hoje é B15, ou seja, essa nova indústria da descarbonização das matrizes autointensivas sendo contempladas com políticas públicas que podem realmente mudar a vida e a economia nacional. E desses 180 mil hectares, professor, 36 mil hectares nós garantimos que fosse plantada para pequenos produtores, naturalmente para a agricultura familiar. E lá eu tive com o presidente Lula, com a dona Nice. A dona Nice que tem uma propriedade de 9 hectares. E a dona Nice vai plantar macaúba agora, vai colher só a partir do 6º ano, mas já começa a receber renda imediatamente, renda social, renda do privado, para poder fazer o sustento da sua pequena propriedade. Sempre repito, para que cada brasileiro se orgulhe, 90% da eletricidade consumida aqui é renovável. A média mundial chega a 30%. Então, quem abastece um carro elétrico na Argentina, na Alemanha, Rubens, abastece com 26% de energia limpa. Aqui não, abastece com 90% de energia limpa. Então, o Brasil é orgulho na sua matriz energética. Temos reservas abundantes de nióbio, grafita, terras raras, cobre, que o mercado é infindável, a Vale sabe disso, níquel, lítio do nosso Jequitinhonha, entre outras essenciais para a revolução em curso. Lançaremos a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, ainda esse ano. Isso permitirá enfrentar os desafios de desenvolver a cadeia da transformação mineral. Vamos fazer um mapeamento geológico em ritmo muito mais acelerado do que até então. É o caminho para descobrir nossas riquezas e fazer a extração de forma segura, sustentável e com resultados econômicos e sociais. Estamos destravando nosso potencial para atrair bilhões de reais em investimentos. Não seremos apenas exportadores de commodities, como desde o tempo do Brasil colônia. Estamos construindo um país que agrega valor a seus recursos minerais em seu próprio território, ampliando o conhecimento tecnológico, a inovação e a capacidade empreendedora dos brasileiros. A transição energética traz um horizonte de demanda por produto de alta tecnologia. Baterias, semicondutores, ímãs, carros elétricos, turbinas eólicas, painéis solares, componentes para a indústria aeroespacial. Trabalhamos para valorizar no curto prazo o minério de ferro de alta redução para a produção do aço verde. É uma tendência global. Pude ver na China, Estados Unidos e Europa. Tenho lutado junto com o Ministério da Fazenda para que aceite considerar o minério de ferro de alta redução entre os minerais estratégicos que possam receber incentivo tributário. Já obtivemos vitórias em níquel, cobalto, terras raras, cobre e lítio. O Brasil precisa reduzir o preço de insumos, Rubens, para incentivar a cadeia mineral como um todo. E, em especial, a siderurgia nacional.
cada vez menos competitiva no mundo. Vamos avançar nesse sentido. O Brasil já é protagonista da nova economia, a verde, líder global da transição energética com biocombustíveis e a matriz de energia limpa e renovável. Chegou a hora de levar essa liderança também para os minerais críticos e estratégicos. Temos geologia classe mundial, energia abundante, limpa e renovável, Marília. Temos mão de obra qualificada e qualificável, centros tecnológicos. Com a instalação do Conselho, fortaleceremos a estabilidade regulatória, Brumer, e institucional. Somos o parceiro ideal que o mundo precisa para investir no setor, segundo o relatório da empresa Deloitte. China, Estados Unidos, Austrália, Canadá e União Europeia estão adotando políticas agressivas para garantir o suprimento de minerais críticos. Nesse cenário, o Brasil se posiciona como solução global e confiável no suprimento mundial. Por isso, o caminho é o multilateralismo, defendido pelo presidente Lula. Diálogo com todos. É diálogo com todos os parceiros. O mundo está de olho em nossas reservas minerais. Estabelecer uma governança sobre elas é uma questão de soberania. Afinal, quem controla os minerais estratégicos controla, Brumer, cadeias inteiras. Se soubermos aproveitar essa janela de oportunidades, seremos protagonistas no mundo e promoveremos mais desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão. A política vai alinhar a mineração ainda mais aos princípios de ESG. Planejamento de longo prazo, transparência e diálogo constante com as comunidades afetadas. Essa tem sido a nossa prática, garantindo o direito de todos, mas sem abrir mão do desenvolvimento econômico necessário do setor mineral. Reforçamos os benefícios compensatórios, escolas, hospitais e oportunidades para as comunidades locais. É fundamental o respeito absoluto ao meio ambiente. Ressalte-se de passagem que temos uma das legislações mais responsáveis, e a Marília sabe disso, do planeta. Órgãos ambientais devem ser probos, céleres, eficientes e, ao mesmo tempo, implacáveis na fiscalização dos projetos. Vamos assegurar também o suprimento dos minerais essenciais para a segurança alimentar. São indispensáveis ao sucesso do agronegócio, vocação nacional, vitais para alimentar o mundo e o nosso Brasil. Um dos desafios dessa nova governança pública na mineração é fazer com que o sucesso das empresas represente também ganhos reais para a população. É uma expansão que se traduz em mais empregos e mais oportunidades para micro e pequenos empresários. Quanto mais pujante a mineração legal, sustentável e segura, mais cresce a arrecadação da CEFEM e dos tributos, querido Diego Andrade. Uma mineração bem planejada possibilita investimentos locais em infraestrutura, saúde, educação e tecnologia. É a economia girando para melhorar a vida de brasileiras e brasileiros. Vejamos o impacto positivo com alguns números de 2024. 270 bilhões de reais de faturamento. 7,45 bilhões de reais arrecadados com a CEFEM para 2.800 municípios afetados. Inclusive, nós mudamos a regra dos municípios afetados. 231 mil empregos diretos e 2,5 milhões de ocupações na cadeia produtiva. Somente em Minas Gerais, o faturamento foi de 108 bilhões de reais. A CEFEM atingiu 3,32 bilhões de reais no Estado, 45% do total. Municipalista que sou, alerto. É preciso planejar o fim, professor, do ciclo mineral localmente. As empresas mineradoras e os municípios minerados devem cuidar do legado para as futuras gerações. Por isso, tenho cobrado tanto, e vamos conseguir, financiamento das próprias mineradoras
para planejamento do ciclo mineral dos municípios. Nossa gente em primeiro lugar. Mais responsabilidade para que os moradores não sofram com o fim inevitável da atividade. Cabe também reforçar a necessário esforço das prefeituras para que os municípios estejam atentos para diversificar as economias locais. Por fim, não posso deixar de bater em uma tecla que venho insistindo desde que tive a missão de servir ao Brasil à frente do Ministério de Minas e Energia, mas representar de forma muito especial o meu estado em Brasília. Em parceria com o Ministério dos Transportes, estamos trabalhando para diminuir o número de carretas de minério nas rodovias de Minas. É preciso, e eu tenho dito isso à Vale, compartilhar terminais de transporte ferroviário para baratear os custos e reduzir acidentes, salvando vidas. Senhoras e senhores, o Brasil já é uma potência mineral com o ferro, o ouro e a bauxita. Com a política de minério de ferro de alta redução de minerais críticos e estratégicos, voltada ao interesse nacional, vamos criar ainda mais emprego e renda. Não podemos ser dependentes com tanta riqueza sob os nossos pés. Brasil, gigante pela própria natureza. 11% da água doce do planeta, clima tropical, terras férteis e abundantes, energia limpa e renovável, sol, vento, riquezas minerais diversificadas, posição geopolítica privilegiada, povo ordeiro e trabalhador, terra abençoada por Deus. Viva a mineração legal, limpa, sustentável. Viva nossa Minas Gerais. Viva o Brasil soberano. Viva o Brasil que é dos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado.